Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à Rede Mar Azul, ao podcast Mar Azul Delas, que é um podcast destinado aí para tratar dos assuntos da liberdade emocional e financeira das mulheres. E hoje não é o primeiro dia do podcast, mas nós estamos estreando, olha só, gente, essa mesa linda de podcast, esses equipamentos todos próprios para a gente fazer um ótimo podcast para todos vocês que estão sempre nos acompanhando. E hoje, especialmente, estou com uma convidada muito especial, que vocês vão adorar conhecer a história dela. Ela que saiu lá de Francisco Beltrão, no Paraná, para se tornar uma empreendedora de sucesso em Santa Catarina. Sim, que história é essa, né? Essa história que a gente vai contar para vocês e recebam com muito carinho a dona Norminha para os íntimos, Isso. né? Como gosta de ser chamada. Bem-vinda, Norminha, aqui ao podcast. Agradeço a gentileza de estar aqui com a gente, contando a sua história. Tenho certeza que o nosso público vai adorar conhecer muito dessa história, que é uma história de milagres, como você gosta de sempre frisar. Obrigada, Susan. Obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu me sinto lisonjeada de poder estar aqui, né? Para contar a história. Eu sempre digo, Susan, que todo ser humano tem uma história para contar, né? E histórias muito mais enriquecedoras que a minha, e às vezes as pessoas não têm essa oportunidade que eu estou tendo de contar a minha história, né? Verdade. Então, eu me sinto muito privilegiada por isso, de poder estar aqui falando dessa história de milagres, que é a minha. E o propósito aqui é trazer um pouco de encorajamento, né? Para o público, Perfeito. Principalmente o público feminino, mas por que não dizer o público masculino também, porque eu vejo que hoje a gente tem muito essa necessidade de encorajamento emocional, né? Verdade. Que lindo. Tenho certeza que vai ser ótima essa nossa conversa. Eu queria, inclusive, para quem está nos acompanhando, dizer que você pode participar ao vivo, mandando suas considerações, perguntas para a Norminha. Pode mandar aí. Tenho certeza que você vai querer participar com a gente vai poder estar respondendo e lendo seus comentários ao vivo. Então, participa mesmo, tá? Para a gente começar, Norminha, eu gostaria que você falasse a respeito desse início da tua vida profissional, né? Uma menina casou muito nova, lá no interior do Paraná, né? Francisco Beltrão, família da roça, né? E o início da tua vida profissional, quando você resolveu sair, né, dessa área do interior mesmo, mais da lavoura e tudo, você foi em busca de uma independência financeira, mas eu acredito que foi mais do que isso. Foi um passaporte, uma liberdade, uma libertação de uma outra Muito situação grande. que você vivia naquele momento, uma situação de violência. Eu queria que se você começasse contando essa história para nós. Não é... Eu costumo dizer que na vida você faz as coisas ou por amor ou por necessidade, né? E no meu caso foi por pura necessidade. Começo dizendo que a minha vida ela é de milagres porque eu mesma nunca sonhei nada disso. Eu, talvez por falta de encorajamento, talvez por falta de ambição, talvez por falta de... Eu nunca imaginava, eu na verdade não tinha um planejamento para minha vida. As coisas foram acontecendo, né? Mas nasci na roça e a gente estava até conversando aqui antes, mas eu gosto sempre de frisar que eu acho que o agricultor, ele é um grande empreendedor. Porque o agricultor, ele trabalha a terra, ele aduba, ele planta e ele não sabe se ele vai colher. E hoje eu vejo que com as lojas é exatamente assim. Você trabalha, você cria uma expectativa, você se empenha para aquilo, para talvez, quem sabe, você ter uma colheita. Então, é o plantar de todo dia, literalmente. Mas a minha busca por uma profissão sabe aquela coisa de criança que fala assim, o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia o que eu queria ser. Não sabia. Então, eu não tinha um sonho, não tinha sonho de fazer uma faculdade, me formar em alguma coisa. Literalmente, era uma vida sem planejamento nenhum. E também por aquilo que os pais ensinaram pra gente, então a gente não almejava, né? Sim. A gente foi treinada, na verdade, Susan, para ser dona de casa. Para ser dona de casa.
E era isso que eu almejava para minha vida, casar, ter filhos e ser dona de casa. Então, olha que planejamento, né? Não que não faça parte de um projeto de vida você Sim. ter filhos, mas âmbito profissional, não fomos ensinadas para isso, nem eu, nem minhas irmãs. E eu fui em busca de uma vida profissional, na verdade, por necessidade, né? Para sair de um casamento de violência, para sair de um casamento onde a violência psicológica, principalmente, ela emperrava muito forte dentro de casa. E eu fui muito ajudada pela irmã do meu ex-marido, do pai dos meus filhos. E aí vem a minha identificação com o feminino, né? Com a mulher. Você vê, ela era minha cunhada e ela tomou as minhas dores e me incentivou. Então, ela que dizia para mim, ela que me despertou para isso, ela dizia para mim, menina, vai em busca de um trabalho, de uma profissão, senão você vai morrer na mão do meu irmão. E essas palavras eram muito fortes para mim, porque ao mesmo tempo que me dava muita coragem, justamente por ser do lado dele que vinha esse incentivo. E dava medo também, né? Ao mesmo tempo dava muito medo. Eu vivia em pânico, né? Eu vivia sempre de sobressalto, assim, eu me assustava. Estado de alerta o tempo todo. O tempo todo em estado de alerta, o tempo todo. E aí ela me incentivava, ela dizia assim, vai em busca de uma profissão. E eu tive a oportunidade de ter esse aprendizado com ela, porque ela nos chamou, a gente morava em Francisco Beltrão, ela morava em Foz do Iguaçu e tinha um comércio. E aí ela nos chamou para trabalhar com ela, eu e ele. Nesse meio tempo, ela começou a perceber a violência que acontecia e disse para mim, vai procurar uma profissão. Eu dizia, que profissão? E como eu não costumava planejar, eu deixava indo acontecendo. E aí ela falou, não, vamos procurar uma profissão para ti. Vamos botar um salão para tu cortar cabelo. Eu falei, capaz, eu não me vejo cortando cabelo, capaz. E ela disse, tá, então alguma coisa. Eu falei, talvez massagem. E aí a gente foi pro Senac fazer curso. E aí quando ele soube que eu ia fazer o curso, quando eu contei para ele, ele falou, mas nem a pau que mulher minha vai fazer curso nenhum. E aí ela enfrentou ele e falou assim, tu não vai deixar ela fazer? Pois então ela vai fazer comigo, porque eu vou fazer também. A primeira ideia dela era eu fazer. Ela pagava para mim fazer. Sim. Aí quando ela viu que ele não achava, ela foi lá e fez o curso junto comigo. Nossa. Aí a gente foi lá, fez 6 meses de curso teórico, para depois ir para o curso prático, e aprendendo toda a anatomia do corpo humano. E aí quando terminamos esse curso, ela falou, bom, agora eu fiz o curso que tu queria, agora tu vai fazer comigo o que eu quero, que é o de cabelo. Porque o sonho dela era ter um salão. Era dela o sonho. O sonho era dela. Mas você veja que nisso, eu peguei o bonde e foi a minha tábua de salvação. E aí, ela... A importância de ter uma pessoa, né? Que muito. Te abre os olhos, que fale com você e que te incentive, né? Primeiro a consciência. Olha o que está acontecendo com você. Porque muitas mulheres passam por situações muito parecidas com essa e elas não tomam nem consciência de que aquilo realmente está acontecendo. Mas você sabe por quê, Susan, que a pessoa não toma consciência? É como que, no fundo, a pessoa é sempre refém. Ela se torna refém do seu algoz. E por que a gente se torna refém? É inconsciente, porque não é da noite para o dia que isso acontece. Eu costumo dizer que a violência, ela nunca termina do jeito que começou. Um caso de violência doméstica, ele nunca vai terminar na mesma proporção que ele começou. Sim. Ele sempre vai crescendo, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, porque o teu agressor, ele parece que ele busca um limite em ti. Ele busca um limite. Então, se eu te dei um empurrão hoje, o agressor, ele espera que você diga para ele, chega, deu, ou faça alguma coisa contra aquilo. E vai muito da personalidade de cada um. A minha personalidade sempre foi de ter medo de briga, sempre foi de ter medo dessas coisas, então eu ficava quieta. Fugir, né? E aí o monstro vai crescendo. E daí o monstro vai crescendo e vai ficando grande em cima de ti. Entendi. E você se torna refém. Então você vai acostumando com aquilo. E aí vem muito das crenças que a gente falava agora há pouco, né? Uma frase que minha mãe sempre dizia para nós, que é uma grande besteira, mas que talvez fazia muito sentido para ela. Sim. Ela dizia assim, é ruim com ele, pior sem ele. Ah,
Sim. E é como essa frase é famosa também, né? Não é só da tua mãe, né? Todas nós mulheres, em algum momento, a gente já ouviu essa frase. Isso. E em alguns momentos, provavelmente, já pensamos também, né? Ah, eu tô numa situação assim, não tô Sim. muito feliz. Ah, mas pelo menos eu tô com alguém. Melhor com ele do que tá sozinha. Então, sempre vem essa crença do Sempre. que a gente ouviu ou que o meio que a gente vive, ele também vai, né, te moldando a acreditar que aquilo dali é o melhor também para você. E coisas bobas que a gente paga um preço tão alto por ter crenças, né? Outra coisa que eu lembro que era muito forte na minha cabeça, assim, é... Eu não quero ser separada igual os meus pais. Olha só. Mas isso foi eu que criei. Então, eu estava disposta a pagar o preço por não viver um divórcio. Sim. Na verdade, porque como filha, tu sofreu, tu não queria que teus filhos sofressem. Provavelmente isso. Provavelmente. Então, eu não queria viver um divórcio. Eu dizia, não, é como se... eu tinha medo de ficar mal falada, medo de ser criticada pelas pessoas do bairro onde a gente morava. E como meu pai e minha mãe tinham comércio, então a gente era muito conhecido. E acabei carregando essa crença que isso era a cruz que eu tinha para carregar. Então, acabei levando isso por 11 anos, 1 mês e 22 dias. Esse casamento. E saí dele com os meninos pequenos, né? O meu mais velho, o Diego, tinha de 11 para 12 e o Bruno tinha de 4 para 5 anos. Então, lá atrás, quando ela insistiu para mim fazer um curso de cabeleireira, na verdade, foi aonde eu comecei a ver que eu era capaz de produzir. E dar o sustento para os teus filhos. Porque até mesmo, né? Uma grande coisa, uma das primeiras coisas que um sabotador faz, que uma pessoa que provoca a violência doméstica faz, é fazer a mulher acreditar que ela não tem serventia para nada. Para nada. E cada dia mais, você vai se convencendo disso. Você vai se convencendo. Então, era como se eu fosse um robozinho que eu precisava do comando dele para mim ser alguém. E aí, essa coisa de dependência emocional, ela é tão profunda, que você cria uma dependência emocional. Olha que louco isso. Do cara que te tortura. Você se torna dependente emocional dele. É tão profundo isso, é um buraco tão fundo, que quando tu começa a olhar hoje de fora, assim, tu fica pensando, como é que o ser humano... Sabe aquela história do elefante amarrado na perna com uma corrente da grossura de um dedinho a vida inteira? Sim. Ele não sabe a força que tem, porque ele viveu ali. Então, assim, é isso que o violentador ele faz. Ele vai te botando nessa condição, nessa caixinha, e você só cabe ali. Então, você não é nada e você não é ninguém. Sim. E eu me lembro, olha, são coisas assim tão bobas, mas para você ver o condicionamento que a pessoa faz com a tua cabeça. Quando eu me separei, que eu consegui sair de casa, eu fui morar com meu pai. E aí, eu um dia levantei e fui lavar roupa. E lavei roupa, enchi o varal, assim, minha e dos meninos e do meu pai. E eu olhei para aquilo e eu fiquei admirada comigo mesma. Eu falei, caramba, ninguém me disse que eu tinha que fazer. Eu fiz porque eu quis. Olha que louco isso. Uma coisa tão simples, mas tão sem sentido, mas de tamanha importância que aquilo me marcou tanto. De eu olhar e pensar que eu era capaz de lavar um varal. Coisa que eu fazia antes, mas eu fazia por medo. E ali eu estava experimentando a liberdade de fazer por mim mesma, sem ter medo de que alguém fosse me condenar por não ter feito. Sim. Eu fiz porque eu quis fazer. Eu não precisei ter medo que alguém me mandasse. Sim. Então, você vai ficando tão encurralada, mas tão encurralada, que você vira nada. E ele te convence disso. Sim. E eu digo mais, né? Os filhos, eles veem, né, toda essa situação. E se realmente não é feito algo para sair dessa situação, eles vão entender que isso seria o normal de um casamento, um padrão de casamento, né? Então,
também a importância, né, de realmente conseguir se libertar de situações como essas também, né? Então, para você, realmente, essa busca pela independência financeira, ela foi o ponto de virada de você ver que você era capaz, né? Enquanto Exato. antes não se sentia capaz, fez você realmente experimentar que eu sou capaz de realmente ter o meu próprio dinheiro, o meu próprio recurso e poder viver, né? E Uhum. também cuidar dos meus filhos. Então, essa relação do início da tua vida profissional, de todo o incentivo que você teve, ela foi o grande ponto de virada para você realmente conseguir sair dessa Com situação. certeza, com certeza. Ela é eu diria que ela é a libertação necessária, porque muitas mulheres vivem essa condição porque elas não sabem o que vão fazer. Acham que não são capazes de sustentar sozinhas. Aí olha para as crianças e pensa, eu não vou dar conta. Então, assim, é melhor que eu me sacrifique, fique aqui, pelo menos eles vão ter Sim. a provisão básica, que é o alimento. E, na verdade, a gente é capaz, a gente consegue, porque a gente não sabe a força que tem. Olha, eu costumo dizer, Susan, uma frase que muitas pessoas que já me assistiram sabem que eu digo que você nunca pode julgar uma mulher que vive violência doméstica. A coisa que eu ouvi assim mais absurda até hoje, que também é famosa essa frase, tá com ele porque gosta de apanhar. Ah, sim. Uhum. E ninguém gosta de Não, apanhar. sim. E ninguém gosta de viver em clausura. A questão é que você é doutrinado o tempo todo, dizem que você não é capaz, que você acredita que você não é capaz. Então, você ainda se sente culpada de sair daquela situação e imaginar que teus filhos passem necessidade. Sim. A culpada vai ser você. Por que que você não ficou lá? É. É muito forte, né? Muito forte. Toda essa Muito questão forte. da violência doméstica, a gente sabe. Os números são alarmantes, né? Quanto mais a Muito, gente conversa e toca nesse assunto, mais aparecem casos, mais muito. mulheres realmente acabam conversando e falando a respeito disso. E realmente existem vários tipos de abuso, que é importante também a gente falar, né? Você colocou aqui o psicológico, o moral, o financeiro, existe sexual, enfim, são tantos tipos de abuso que nós mulheres podemos viver que realmente precisa sempre estarmos atenta, né? E quanto mais a gente se conhecer, se autoconhecer, saber do nosso poder, da nossa capacidade, ter a nossa fé fortalecida, mais fácil a gente vai ter a compreensão da situação que está nos envolvendo e conseguir Uhum. identificar isso já no início, para realmente se evitar, como você falou, né? Porque vai com o tempo, né? Vai sendo tão levado àquela situação que cada vez fica mais difícil sair, né? Isso. Então, já no início, a gente precisa, como pessoa, como ser humano, conseguir identificar os sinais iniciais, né, dessa questão, para realmente não permitir que isso se prolongue demais e que você realmente viva boa parte da tua vida sobre essa condição. E além disso também, Susan, é a importância de buscar ajuda. Buscar ajuda, sabe? Toda mulher tem uma amiga. Toda mulher tem uma amiga. E às vezes, poder contar para essa pessoa, às vezes é a própria mãe, que é a melhor amiga. Às vezes é uma amiga mesmo, né? No meu caso, era a minha cunhada, porque era a pessoa com quem eu convivia. Mas procurar ajuda, sabe? E a ajuda não é fortalecer o teu psicológico. É alguém que te ajude, é aquela pessoa que você identifica que ela realmente quer te ajudar. Não aquela pessoa que quer saber como que tá a tua vida porque tem curiosidade. Mas aquela pessoa que quer saber como que tá a tua vida porque realmente se importa com você. São amizades Sim. diferentes. São amizades diferentes. Então, a gente tem que ter a expertise para detectar esse tipo de pessoa que realmente se importa com você. E que pode fazer algo por ti. No mínimo, te dá força psicológica para isso. Sim.
É muito importante mesmo, né? A gente Porque poder ter. E nós mulheres, nós temos, eu acho até isso mais forte, de sempre ter uma amiga que pode ser a figura da mãe, da irmã, de uma tia, da avó, ou de uma amiga mesmo, colega profissional. A gente sempre precisa, como mulher, ter uma pessoa para a gente sempre. poder conversar sobre a nossa própria vida. Realmente é muito importante para nós mulheres ter esse apoio. E você sabe que às vezes as pessoas pensam que buscar ajuda é denunciar. É denunciar para a polícia. Eu diria que é um dos caminhos. Mas nem sempre, no meu caso, eu nunca denunciei. Não que as pessoas não me diziam denuncie. Mas sabe o que ele falava para mim? Aí vem o condicionamento psicológico. Ele falava assim para mim, você pode me botar na cadeia. Mas o dia que eu sair de lá, eu vou te buscar no inferno e acabo com a tua raça. Então, me paralisava. Sim. Me paralisava. Então, e isso acontece muito, Suzy. Claro. Muito, muito. Então, assim, às vezes a pessoa diz lá, vai lá e denuncia, aí ela volta para casa, ela sofre mais agressão. Ou, o que é pior, aí a mulher fica com a moral mais baixa ainda, porque ela vai lá e denuncia. Quando a polícia vem buscar, aí vê os filhos gritando, chorando porque o pai está sendo preso, aí vai lá e retira a queixa. Sim. Aí, perante as autoridades, ela perde a sua voz de razão. Então, uma dualidade muito sensível. Sim. Isso. Por isso que eu digo, busque ajuda com pessoas que você confia, com pessoas que você acredita realmente, que se importam com você. E existem vários caminhos para você se fortalecer e sair daquela situação. Claro que quando existe aquela violência brutal, aquela violência, porque a minha era uma violência silenciosa. A minha não era aquela violência de espancamento, de estar com a cara ensanguentada, com a cara roxa. A minha violência era aquela violência psicológica de todo dia uma dosezinha. Todo dia uma dose, todo dia uma dose, o tempo todo. Então, aquilo foi minando. Então, existem vários caminhos para você sair de uma situação dessa. Se na minha situação teve saída, sim, existe saída para todos. Sim, sim. E você estava contando, então, que você foi aprender a fazer cabelo, né? Foi. Que não era o teu sonho, era o sonho da ex-cunhada. E que você aprendeu, então, as técnicas ali. E você acabou abrindo, então, um salão também no Sim. fundo da sua casa. Sim. Como é que foi a abertura? Porque aí começou a vida empreendedora, né? Abrindo o próprio negócio. Isso. Aí, quando a gente morava lá em Foz, ele disse que a gente ia lá trabalhar 5 anos, depois a gente voltaria para a nossa cidade, Francisco Beltrão. E assim se deu. Quando cumpriu 5 anos, ele falou, tá na hora da gente voltar. Nesse meio tempo eu tinha aprendido, ela tinha montado um salão, me colocado trabalhar. Ela foi mais do que uma cunhada, ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque ela falava assim, ó, tudo que você ganhar aqui é teu. Os equipamentos era tudo dela. Tu só compra os produtos e repõe o dinheiro que tu ganha é teu. E vá comprando as tuas coisas, vá guardando esse dinheiro, porque quando tu for embora daqui, tu vai ter o dinheiro para tu comprar os teus equipamentos. Olha então, só. Assim eu fui fazendo. E ainda preparou tudo para o futuro, né? Tudo, já imaginando. Tudo. Por isso que eu digo que ela foi Uau. um anjo. E a minha vida foi feita de anjo. Sempre apareceu um anjo. E aí, quando a gente voltou para nossa cidade, ela convenceu ele dele montar um salãozinho para mim trabalhar. Então, ele concordou nessa parte de construir uma parte atrás de casa, para mim ficar junto com as crianças, para não ter que sair. E o que foi muito bom isso, né? Eu criei os filhos dentro do salão. E aí, eu trabalhava e olhava as crianças. Mas eu não pensava em empreender, em crescer. Eu simplesmente trabalhava porque eu entendia que eu tinha que ajudar e cooperar em casa. Mas eu não pensava que aquilo era um empreendedorismo. Não pensava. Eu achava que eu não sabia vender. E, na verdade, eu continuava sem planejamento para a minha vida. Entendi. Eu trabalhava por trabalhar. Às vezes as pessoas, eu ouço muito falar assim, Susan, para ser feliz você tem que fazer o que você gosta. E eu digo para você que é o contrário. Nem sempre você vai fazer o que você gosta. Porque eu não gostava do salão. Eu não amava aquela profissão, porque eu não me identificava com ela.
Ela era a minha tábua de salvação. Então, às vezes você precisa sim fazer o que você não gosta, até você chegar ao momento em que você realmente pode fazer o que você ama. Exato. Então é muito, acho que hoje a gente vive muito isso, né? Ai, siga seu coração, faça o que você ama. Mas E está aprendendo ao longo desse processo, né? Exato. Não está lamentando, murmurando, né? E sim, não, eu estou no meu processo. Acho que isso é muito importante, né? Principalmente, talvez, os jovens que estão nos ouvindo, início da vida profissional, né? É importante, sim, experimentar, estar ali realmente buscando, né? Ter a sua independência financeira primeiro, encontrando os seus caminhos, testando uma coisa. Nisso eu percebo que eu me dou bem, eu gosto de fazer. Nisso não, mas é a oportunidade que eu tenho no momento. Vou dar o meu melhor nesse momento, vou aprender e vou seguindo porque os ele vai passos, ser, ele né? vai ser um degrau. Isso, para lá na frente, inclusive. Muito importante. Muito importante, né? Muito. Você aprende a lidar com outras pessoas, você aprende a vender, você aprende a parte técnica, lidar com a questão de liderança, enfim, tudo numa vida profissional tem um início, né? E o importante foi o que você falou. Nem sempre nós vamos estar fazendo o que nós realmente gostaríamos de estar fazendo, mas faz parte do teu processo até chegar ao amadurecimento necessário para você, inclusive, ter a escolha certa, de já se conhecer, de já ter experimentado e dizer, não, é nisso daqui que eu realmente mais gosto de fazer e é nisso que eu vou agora apostar, né, e vou realmente me dedicar. Então, é importante, sim, essa tua fala é muito importante, porque essa é a vida, né, profissional. Inclusive, muitos jovens, né, nós todos, a maioria de nós, a gente teve que decidir muito cedo, né, o que eu vou ser na vida, né? Hoje a gente aprende que não é assim, a gente tem todo o direito de iniciar uma vida profissional e, não estou me identificando, não era isso que eu pensava, vou para uma outra área e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, a gente realmente ir em busca, né? O autoconhecimento, saber realmente o meu propósito, o que realmente, quais são meus talentos, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu gosto de fazer e qual é o caminho que eu tenho que trilhar para eu poder aproveitar melhor esses meus talentos. Inclusive, você também comentou antes da gente iniciar aqui, né? Isso. O quanto você, com essa parte comunicadora, tua, já desde jovem, que foi até convidada na época para ser locutora de rádio e tudo, né? E como hoje você usa isso, né? Sim. Dentro da tua empresa, né? Então, assim, tudo tem. Olha o teu talento, que lá no início já era percebido. E que como hoje você pode usar ele a teu favor, dentro das tuas empresas, né? De uma maneira leve, porque é você, é o que você faz bem também. Também. Né? Exato. Então, isso é muito legal, né? É a autodescoberta, né? E só vivendo a jornada que a gente consegue alcançar. Exatamente. Exatamente. Quando a gente tem... Imagina fazer o que você gosta, né? Você acha que uma criança de 5, 6 anos gosta de ter que ir para a roça, carpir, debaixo do sol quente, como eu fazia na infância, né? Porque o meu pai ensinou a gente a trabalhar desde cedo. E nessa época não tinha as coisas de trabalho infantil, trabalho escravo, né? Hoje tem toda essa parte, né? Mas a gente aprendeu desde cedo. Mas o quanto isso foi importante para me ensinar a ter disciplina, a fazer o que eu não gostava de fazer. E o pai sempre ensinou pra gente a importância da gente fazer as coisas e fazer bem feito. E o pai ensinou isso de um jeito muito simples. O meu pai, ele era muito... Naquela época não havia trator, arado, era tudo manual, tudo manual. E as terras que nós tínhamos, eram 12 alqueires, elas pareciam um tapete de limpa. Nossa. O pai era daquele de passar no meio do milharal e ver que tinha um tipo de pesticida, ele ia lá, arrancava e pendurava no pezinho de milho para secar, para não ter perigo de brotar e dar semente e vir mais. Então, as terras do meu pai, eu me lembro assim, é uma coisa bonita de eu lembrar hoje, que ali na comunidade onde eu morava, todo mundo olhava para o meu pai como um cara muito caprichoso. Capricho. Então, eu aprendi com meu pai a fazer as coisas com capricho. E eu lembro muito dessa palavra dele, muito forte. Ele dizia assim, seja caprichosa, menina. Seja caprichosa. Então, eu aprendi que mesmo eu não gostando de fazer o que eu fazia, eu tinha que fazer com capricho.
E capricho é algo que você também é uma crença. Porque você tem 2 jeitos de fazer. Ou você faz de qualquer jeito, ou você faz com capricho. Então, quando eu fui para o salão, eu aprendi que eu tinha que fazer com capricho. Então, eu não aceitava eu deixar um cabelo manchado, nem que eu tivesse que fazer tudo e pagar do meu bolso. Eu ia lá, eu arrumava, eu consertava o cabelo da cliente. Que aconteceu, sim, de eu manchar cabelo. Eu ia lá e fazia tudo de novo, porque eu não aceitava lesar a pessoa e que ela saísse dali insatisfeita. E foi assim que eu levei a minha vida. Quando eu virei representante comercial, também eu fazia com capricho. Levou para a vida, né? Levei para a vida. É um ensinamento, é um princípio. Levei para a vida. De fazer bem feito aquilo que você se dedica a fazer. Nem que você não goste. Né? Em tudo na vida, né? Então, é um princípio, é uma chave bem poderosa aqui da nossa entrevista. Se fosse você, anotava, tá? Quero até aqui, ó, ler um pouco. Algumas pessoas já estão mandando aí algumas mensagens. Diego Wilson Souza. Norminha, como foi a tomada de decisão para vir para Santa Catarina? Calma, Diego, que ela já vai contar. O Bruno Felipe Souza, Norminha, estou aqui assistindo você. Te amo, mamãe. É teu filho? Os dois são filhos. Que legal. O Diego é mais velho e o Bruno é mais novo. Sueli Oliveira, parabéns por nos representar nós mulheres. Tive o prazer de conhecer você em sua loja de navegantes. Que legal. Olha, obrigada, Sueli. O Bruno e o Diego também aí pela participação. Ela já está quase chegando. Tesouros. Ela está quase chegando aí na vinda para Santa Catarina, né? Então, continuando a história, você abriu, então, no fundo de casa, ainda casada naquele momento, esse salão que, como você falou, nem se via como uma empreendedora. Tava abrindo um negócio, mas não era para você algo como você estava lidando com isso, não era dessa forma, né? Exatamente. E daí, o que aconteceu nesse momento que você veio a se separar e acabou vindo a Santa Catarina? Como é que foi essa transição? Eu tomei a decisão, então, de sair de casa. Eu saí de dentro de casa com os meus 2 filhos. Eu sempre dizia que eu não abria mão dos meus filhos. Isso eu não abria mão. Não importava o preço que eu tivesse que pagar. E o preço que eu tive que pagar, que eu me propus a pagar, foi deixar tudo para ele, tudo para trás. Porque ele era muito de jogar na cara, porque fui eu que fiz, porque fui eu que construí, porque fui eu que trabalhei para isso, porque... Então eu dizia, não, se é teu, é teu. Eu não quero, fica para você. Então eu saí de dentro de casa com os meus móveis do salão, porque era um dinheiro que eu tinha conquistado para comprar, que era o quê? Um lavatório, uma cadeira para cortar cabelo, uma tesoura e um secador. Sim. E os alicates de fazer unha, isso. E uma maca de fazer massagem. Era meu equipamento. As roupas minhas e das crianças e um colchão pra gente dormir. Nossa. E foi assim que eu saí de dentro de casa. Então, eu não tinha garfo, eu não tinha faca, eu não tinha prato, eu não tinha uma xícara, eu não tinha nada. Mas eu tinha o bem maior da minha vida, que eram meus 2 filhos. E muita vontade de trabalhar. Muita vontade. E aí, eu fui morar com meu pai. Então, eu usava todos os equipamentos da casa do pai, a geladeira do pai, o fogão do pai, tudo. E de noite eu dormia naquele colchão no chão, né? Porque não tinha cama pra gente dormir. A gente dormia no chão e eu dormia com um de cada lado. Então, hoje na nossa empresa, na Dona, nós temos o símbolo dos 3 corações. Muita gente não sabe esse símbolo, o que ele significa. Olha. Que é um coração grande e 2 corações pequenos entrelaçados. É exatamente a figura de eu nesse colchão com um de cada lado. Uau, gente! Até me emocionei agora! Sim. Que lindo! É a mãe com seus 2 filhos, então são 3 corações entrelaçados, né? E a gente traz isso hoje no nosso uniforme da empresa, né? Esses 3 corações entrelaçados. E a logo da nossa empresa, ela é um coração gigante, né? Que ele tem 2 cores. Um vermelho mais escuro e um vermelho mais claro. Que também significa um coração de mãe com 2 filhos, porém criados do mesmo jeito, com o mesmo amor, porém totalmente diferentes um do outro. Então, dentro desse amor existe a diferença, né? De uma pessoa para outra. Bom, aí eu trabalhava, mudei, então fui morar com o pai e comecei do nada numa casa de madeira velha que existe na minha cidade, e ela tá lá até hoje. Eu juro, se eu pudesse, eu comprava aquela casa para deixar ela parada no tempo.
ela era tão velha e tão abandonada que os mendigos entravam e dormiam dentro daquela casa. Ela era um rancho abandonado. E é louco você pensar o que Deus faz com a tua vida. Porque eu saí um dia sem destino, eu e o pai saímos para procurar uma casa para alugar, e passamos na frente daquela casa e tinha aqueles mendigos lá fora. E eu não sei por que eu falei para o pai, aqui seria um bom ponto comercial, o problema é essa casa. E o pai falou, então vamos procurar saber quem que é o dono. Fomos num comércio ali do lado, disseram para nós quem que era o dono, fomos lá no centro da cidade, por sorte achamos, ele tinha uma loja de tintas. E ele resolveu alugar a casa para mim, sem me conhecer, porque eu não era nada nem ninguém, continuo não sendo, mas assim, eu não tinha CPF, eu não tinha garantia de nada. E ele simplesmente alugou a casa para mim. E aí lá vai eu e o pai desmatar ao redor daquela casa, porque o mato estava alto. Assim, história de filme, assim. Fomos lá roçar, capinar ao redor daquela casa. Comprei 3 caçampas de pedra brita, espalhamos ao redor da casa, eu e o pai. Para deixar aquela casa mais ou menos com cara de casa. E o Bruno, na época, ele era pequenininho. E ele tinha medo dos mendigos, porque os mendigos vinham lá de noite e brigavam que queriam entrar. Ai, meu Deus. Pois a casa era deles, nós invadimos a casa deles. Meu Deus do céu. É uma história bem engraçada. E ela, aquelas paredes duplas, assim, de madeira, tinha muita barata. Muita barata. Sim. E rato naquela casa. Então, o pai detetizou, eu lembro assim de pegar uma sacolinha de mercado, o pai tirou metade daquela sacola de barata de dentro daquela casa. Nossa. E aí lavamos de mangueira. Então, assim, foi um verdadeiro lavar a alma, matar aqueles vermes que tinham me feito mal. Sabe, é como se a vida realmente se transformasse na atitude. A ação de fazer toda aquela limpeza, de capinar, de limpar, de arejar, era a nova vida que eu estava começando. Era a nova vida que eu estava começando. Tudo tem um significado, né? Tudo tem um significado. E eu lembro, assim, que aquela casa ficou linda. Ficou Mas linda. também, né, com um pai caprichoso, né? Pois que ela é. disse que tudo tem que ser com capricho. Passou isso pra ela, que ela também queria fazer tudo com capricho. É claro que a casa ia ficar um capricho, né, gente? Ficou linda aquela casa. Eu sempre falo para os meninos, assim, e era um casarão grande de Uau, madeira. imagino, lindo devia Tem ser. muita história dentro daquela casa. A gente viveu nela por 5 anos. Então, hoje, quando eles falam da infância, eles sempre se reportam àquela casa. Eu digo que lá a gente viveu os momentos talvez mais marcantes das nossas vidas, nós 3, naquela casa. Bom, e aí, o primeiro tempo ainda foi difícil, depois do casamento, da separação, porque ele queria me matar. Então, assim, como a casa era de madeira e não tinha cercado, não tinha nada, era uma casa que qualquer um chegava nela, então... um dia amanhecia, ele dizia que ia tacar fogo na casa, que ia matar gente queimado. Então, um dia amanhecia flores na porta. Outro dia amanhecia um galão de gasolina. Meu Deus. No outro dia amanhecia um bolo. No outro dia amanhecia uma carta. Todos os dias tinha alguma coisa, durante um ano. Nossa. Todos os dias tinha alguma coisa. Então, eu escutava... De certa forma, continuava uma violência, sim, né, psicológica muito forte. Sim, exatamente. Bom, aí, depois de um ano, ele desistiu. Graças a Deus ele desistiu. Ele arrumou uma namorada e logo casou. Falei, glória a Deus, né? Me deixou em paz. E aí eu comecei a viver um pouco mais em paz. Também arrumei um namorado, porque aí eu sabia que ele não ia mais realmente cometer nenhuma violência comigo. E passei a viver com essa pessoa. E aí eu vim para Santa Catarina. Quando a gente conversou outro dia, eu falei, as costuras que Deus faz na vida da gente, né? Porque como que de lá eu vim parar aqui, 550 quilômetros de distância, assim, e desbravar a empreender. O motivo que a gente veio para Santa Catarina, na verdade, se for olhar, ele é bobo. Antes de vir, você nunca tinha vindo para Santa Catarina? Nunca. Tá. Nunca. Só pra gente entender. Só ouvia falar, porque minha mãe é nascida em Santa Catarina, mas na região oeste. Mas eu nunca tinha vindo para Santa Catarina. Eu vendia tudo no meu salão. Susan. Aí, ó. Tudo que me davam eu vendia. Então eu vendia lingerie, eu vendia tapete, eu vendia Natura, eu vendia Avon, eu vendia... naquela época não tinha Mary Kay, mas tinha uma outra marca que eu não lembro agora.
Eu lembro até que era uma sacola preta, aveludada, com as inscrições douradas. Eu não lembro o nome, mas eu lembro da bolsa. Então, eu vendia tudo que me dava. E passei a vender suplemento alimentar também. E nesse vender suplemento alimentar, um primo desse meu, então, companheiro, daqui de Joinville, tinha um sobrinho que morava com ele, que tinha psoríase no corpo todo. E esse meu namorado falou para esse primo dele, olha, a gente trabalha com suplemento alimentar que pode ajudar a fortalecer a imunidade dele e vir a diminuir a psoríase. E pegou e deu de presente, mandou para ele um frasquinho do suplemento alimentar que eu vendia. E o menino começou a tomar e começou a ter um resultado incrível. Nossa. E aí as professoras dele da escola, que sabiam que ele tinha psoríase pelo corpo, queriam saber o que era. E aí elas queriam comprar. E aí o primo dele aqui não sabia vender. Então a gente começou a vir para cá para treinar esse primo dele. Olha o que Deus faz com a vida da gente. Meu Deus, para começar a treinar esse primo dele para ensinar a vender esse suplemento alimentar. Porque isso a gente era treinado na empresa. Que você não podia deixar... Era um suplemento, mas também tinha que saber como que usava. Então a gente começou a vir para cá. Só que era longe. E aí eu vinha, ficava 10 dias, 12, 15, na casa desse primo, desse meu namorado. Ali no bairro Fátima, em Joinville. Ali no Areião do Fátima. E a gente ficava ali 10, 12, 15 dias. E os meus meninos sozinhos lá em Beltrão. Nossa. Aí o Diego, meu filho mais velho, trabalhava no clube de dança do meu cunhado, que ele tinha um clube de dança, trabalhava para ganhar dinheiro no final de semana para comprar comida para os dois, porque eu não tinha dinheiro para mandar para eles. Porque como a gente se deslocava, acabava gastando bastante, e daí tu também não vai estar dentro da casa dos outros sem prover nada dentro de casa. Enfim, sempre passando muita dificuldade, sempre. E acabou que várias pessoas começaram a pedir esses produtos e começou... Como eu saía de lá, ficava 10 dias fora, enquanto isso meu salão ficava fechado. Naturalmente, eu fui perdendo a clientela. Sim. Porque tu chegou lá, bateu na porta, a pessoa não tá lá. Claro, né? Aí ainda tu volta mais lá, esse ramo, né? Que a mulher vai quase toda semana, né? Fazer unha, fazer cabelo. Então, naturalmente, eu perdi minhas clientes. Sim, naturalmente isso foi acontecendo. E aí eu me vi obrigada a partir para essa venda de suplemento alimentar. Fechei o salão, fomos morar numa outra casa que esse meu namorado tinha lá. Ficamos lá, acho que uns 6 meses. E nesse vai e vem, chegou um momento que me desgastou tanto, psicologicamente, o fato de ficar longe das crianças. E aí, no meio disso tudo, aconteceu um fato que o Bruno, que é o meu filho mais novo, sempre o peralta, sempre o que aprontava as coisas, né? Quando eu cheguei em casa, daqui para lá, o meu filho mais velho veio me correndo me contar que ele tinha posto fogo num terreno de um vizinho, tiveram que chamar bombeiro, fizeram. Meu Deus do céu. Botaram terror na vizinhança. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, se acontece alguma coisa com esses meninos, eu vou morrer de culpa. Então eu falei pro meu namorado, falei, ou a gente vai embora de vez para lá, ou a gente volta para a nossa cidade e vai procurar um trabalho de carteira assinada e vai ser empregado dos outros. E aí foi onde a gente veio. Para Joinville, aí com os 2 filhos. Assim, com uma mudança em cima do carro, trouxemos de novo. Lá vai nós dormir com o colchão no chão, né? Um colchão cada um, só as nossas roupas. A gente alugou uma kitnet ali no bairro Fátima e a gente morava ali. E aí foi surgindo outras oportunidades. Também a venda de suplemento não era aquele ganho, assim, sempre tudo com muita dificuldade. E dentro dessa dificuldade, uma amiga minha de lá tinha uma fábrica de alumínios. Panela, chaleira, bule. E ela disse pra mim, Norma, tu não quer ser minha representante aí em Joinville? E eu falei pra ela, nessa altura eu já tinha conseguido comprar um carro pra mim. Eu tinha comprado um Fiat Uno, Bordeaux, coisa mais linda. Ela disse pra mim, tu não quer ser representante aí? Eu falei, Tânia, eu não sei vender. Olha os anjos. Olha os anjos na minha vida. Eu falei, Tânia, eu não sei vender. Ela falou, Norma, tu tá louca? Tu tá doida? Eu falei pra ela, não, eu sei vir aqui vender esse suplemento pra ti, porque inclusive eu vendia o suplemento pra ela. Eu falei pra ela, mas eu não sei vender alumínio. Ela falou, Norma, tu só vai no supermercado, todo supermercado tem alumínio, tu só tem uma coisa, ou tu vai ganhar um sim ou um não. Todo mercado precisa botar panela pra vender.
Então, tu vai abrir uma carteira de cliente. Eu falei, mas eu não sei vender. Ela falou, a venda mais difícil tu faz, que é essa corpo a corpo, é tu me convencer a comprar teu suplemento. Agora, no mercado, não. Eles só vão revender o teu produto, não é para consumo deles. E assim foi. Parece que sempre a necessidade de alguém me autoafirmar que eu era capaz. E assim eu comecei a vender alumínio. Eu ganhava 10% de comissão. Olha. Então, no primeiro mês, eu vendi quase 5 mil de alumínio. Eu ganhei quase R$500, assim, eu não acreditava que eu tinha ganhado tudo aquilo que eu tinha. Mas o meu Uno, ele era econômico. Mas, assim, ó, tantas coisas aconteceram com aquele Uno, tanta história. Ele não sabia o que era andar com a luz da reserva apagada. Uau. A luz da reserva sempre estava acesa. Ai, meu Deus. Colocava pro dia, resumidamente. Uma vez eu cheguei num posto de gasolina, ali na Paulo Scherer, na Bemerwald. Eu cheguei lá, eu contei as moedinhas, eu coloquei 1,5 litro de gasolina para mim poder chegar até em casa. E uma vez eu cheguei num posto, fui abastecer, descendo a Serra da Dona Francisca, eu fui abastecer e eu não sei, eu tinha R$30 no meu cartão, mas deu um pane no cartão, não passou, eu não sei porque eu tive, era um frio terrível, assim. Eu tinha descido de São Bento, eu estava congelada. E eu tinha uma jaqueta de couro que eu tinha ganhado desse meu namorado, eu tive que deixar a minha jaqueta empenhorada. Meu Deus. Para poder ir até Piraberaba, na Caixa Econômica, tirar aqueles R$30 e voltar lá no posto, no pé da serra, pagar para mim recolher a minha jaqueta. Então, assim, é muita história legal disso tudo. Mas quando eu comecei a trabalhar de representante, aí eu não sabia andar em Joinville. Sim. Não conhecia, cidade grande, né, Joinville? Eu vim de 60 mil habitantes para uma de 600. Aham. Então, eu não sabia andar. E não tinha Waze, GPS, não tinha essas coisas aqui. Sim. Era tudo na boca. E eu aprendi a voltar para casa parando em posto de gasolina, pedindo informação. Então, eu parava de posto em posto. O posto era meu GPS. E assim eu fui criando uma carteira, fui aprendendo. E apareceu mais um anjo na minha vida, que é o seu Juarez, que é representante até hoje, um senhor de Joinville. E o seu Juarez um dia me encontrou num mercado e disse assim para mim, quanto tempo de representante você tem? Eu falei para ele, eu estou começando. Eram minhas primeiras visitas. Sim. Eu falei, e o senhor? Ele falou assim, eu tenho 15 anos de praça. Eu pensei, nossa. Quanto cliente esse homem tem? Eu pensei, ele deve ser rico. Sim. Com tantos clientes. Aí ele falou assim para mim, minha filha, se você quiser, eu posso te ajudar. E você não é comum você ver uma pessoa querer te ajudar assim, Sim. de graça, do nada. Sim. Ele falou assim, eu tenho uma carteira boa de clientes, se você quiser eu posso te ajudar. Olha. Você visitar esses clientes. E quando cheguei em casa e contei pro meu namorado, ele ficou indignado. Ele falou, para de cair em conversa dos outros. Imagina que as ele pessoas vai vão te te ajudar, assim, de graça. Sem te conhecer. Alguma coisa ele quer em troca. Até maliciou, sabe? Sim, Depois, sim. quando ele conheceu o seu Juarez, ele abraçou e pediu tanto perdão. Ele falou, seu Juarez do céu, hoje eu vejo que tu foi um anjo na vida dela. E aí eu peguei uma lista grossa, assim, aí tinha Blumenau, tinha Itajaí, Olha. tinha Pissarras, tinha tudo por aqui, porque ele Sim. conhecia tudo. Mas eu precisava primeiro plantar em Joinville, Sim. né? E assim eu comecei a ir nesses clientes. Mas uma panela não deteriora tão rápido quanto um vidro, um plástico, né? Pode quebrar, é verdade. Então, Panela dura bem mais. dura. Então, eu precisava abrir muito cliente para dar reposição. Sim, verdade. Para mim poder ter. É verdade. E aí, eu aprendi a andar em Joinville e eu ouvia falar da tal da Guaramirim. Guaramirim. Eu falei, um dia eu vou para lá, não sei onde é que é Ah, isso, cidade de Guaramirim? É. Ah. E aí, eu criei coragem e fui para a bendita da Guaramirim. E dali eu criei coragem e fui pro tal do Jaraguá. E fui dando um passinho aqui, outro lá. Claro que isso ao longo de... Eu vim para Joinville em 2016 e parei de trabalhar com representação em 2013, quando eu abri a primeira loja. Então, foram uns anos aí de estrada, né? Mas chegou numa altura que eu tava aí já... Eu fazia São Bento do Sul, até lá em cima em Rio Negrinho. E aqui eu ia até Timbó... Lá em cima, em São Benedito Novo. Nossa. E vinha até Itajaí. Então, assim, eu saía de manhã, voltava de noite. Quando eu subia a serra, eu ficava 2 dias. E assim eu fui trabalhando dia após dia. Mas... E da representação,
Então, você ficou quantos anos, você falou, na representação? 2018, 2006, 2020, 7 anos. 7 anos na representação. Como que também surgiu? Qual foi o anjo agora? Eu quero saber. Qual foi o anjo, né? Porque sempre tem um anjo na história que fez você abrir uma loja em Joinville. Um anjo chamado Dona Ivanilde, do Mercado Silva de Guaramirim. Olha aí, já tem nome esse anjo. Tem nome, gente. o anjo. A minha vida, eu digo que ela não é de superação, ela é de milagres, porque Deus sempre colocou um anjo. Um dia eu cheguei no mercado da Dona Ivanilde, cheguei no pra mercado... vender panela. Para vender panela. Sim. E nessa altura, eu já estava representando mais uma de São Paulo. Lá daí não era indústria, era assim uma distribuidora. Na linha de panela, na linha de potes, vidros, garrafa térmica, essas coisas que os clientes me pediam, mas eu não tinha preço para vender. Certo. E nesse meio tempo apareceu essa empresa de São Paulo, oferecendo a oportunidade para mim ser representante, que eu tinha que ir para lá, ficar uma semana em treinamento. Falei, vão me sequestrar, vão levar meus órgãos embora, eu não vou para São Paulo. Não vou para São Paulo. Mas aí eu fui conversar com o antigo representante, ele me falou que era uma empresa idônea e tal. Aí o meu filho mais velho disse, mãe, vamos pesquisar na internet se existe mesmo, existia a tal da empresa. Fui para São Paulo e comecei a trabalhar. Então eu vendia as panelas, mas também vendia os potes, que acaba rápido, eles perdem tampa, porque eles têm perna, né? Os potes, sim. O pote ou a tampa sempre foge. E vidro que quebra também, então eu tinha a reposição mais rápida. E aí eu já consegui juntar dinheiro para comprar o meu primeiro carrinho, 0. Olha. Consegui comprar um Siena, vermelho, que é a minha paixão, da cor do teu casaco. Olha isso. E comprei o meu primeiro carro. E aí eu dei o Uno pro Diego, pro meu filho mais velho, né? Dei, porque eles querem me pagar, não me pagou até hoje. Ai, meu Deus, não Diego. me pagou. Aí dei o meu Uno pra ele. E aí eu comecei a vender e trabalhar, então eu já tinha um pouco mais de conforto e tal. E um dia eu cheguei no mercado da Dona Ivanilde, em Guaramirim, ela tinha uma seção de roupa na loja dela. Eu falei, sim, Ivanilde, agora vai botar uma loja de roupa? Daí ela falou assim, o meu marido pegou em conta de um cliente dele de uma loja de 10. Eu falei, loja de 10? Ela falou, sim, é que isso daqui tudo é vendido a 10. Eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu tava na estrada. Sim. Mas como eu não saía para comprar ou coisa assim, eu sempre muito econômica. E não sabia ainda que estava começando as lojas de 10. Daí ela falou, ele pegou em conta de um cliente dele. Ela falou, falar nisso, tu devia abrir uma loja dessa. Eu falei, sim, Ivanilde, para, né? Da onde que eu tenho dinheiro para abrir uma loja? Ela disse, mas Norma, meu marido, ele representa calçados. Os calçados, tu já tem quem vai te vender, que é meu marido. Então, tu já vai ter o avalista. Sim. Eu te avalizo, ela disse. Ela falou, tu tinha que parar de andar na estrada, Norma, porque tu pensa que se vida é essa? Tu não para, mulher. E eu fazia tanto no final de semana, eu queria tanto ser caprichosa no que eu fazia, que os meus clientes de Joinville, vários clientes que eu tinha, inclusive clientes de Itapuá e o mercado dela em Guaramirim, que eram os mais perto, eu vendia durante a semana e no sábado eu ia lá limpar a gôndola, montar, eu fazia de graça isso. Eu ia lá montar a sessão das utilidades, porque eu sabia que se eu montasse ia vender. Então, assim, eu adorava fazer aquilo. Nossa! E eu fazia isso de graça no final de semana para meus clientes. E lógico que eles iam dar preferência para comprar de mim. Claro! Né? Tu vê só, né? Porque não precisava pagar... É aquilo que a gente fala, né? Fazer bem feito, né? Aquilo que você está fazendo... E fazer sempre mais. Fazer dar certo. Você faz mais. Olha o que ela está falando, né, gente? Fazer mais do que realmente seria a tua obrigação, né? Isso. Minha obrigação é só entregar o produto. Ela ela se colocava à disposição de ir lá e criar um relacionamento até, né? Exatamente. Com o teu cliente, né? Eu acho que isso tu traz até hoje para tuas lojas. Mercado Arco-Íris de Joinville, Mercado 5 Estrelas, o próprio mercado da Dona Ivanilde. Eu fazia isso nos finais de semana de bom grado. A Cooper Tupi de Joinville, chegava a minha mercadoria, no sábado eu estava lá dentro trabalhando. Eu chegava cedinho, a hora que abria o mercado eu já estava. E aí, o paninho, o balde, limpava, precificava tudo, arrumava tudo, deixava tudo perfeitinho e vendia rápido, porque eu arrumava. Sim.
Então, era Porque às vezes para o supermercado não era prioridade, né? Exatamente. Aquela sessão, né? Exatamente. Então não se cuidava. E era meu não ganha-pão. tinha, né, esse cuidado todo com aquela sessão. E daí tu via isso e disse, não, deixa que eu vou eu mesma arrumar, limpar, que vai vender. A minha certeza que ia vender rápido. Nossa. Então, assim, eu procurava não carregar muitos pedidos, eu botava só o que eu sabia que cabia na área de venda, porque eu já botava tudo para frente, não deixava nada lá atrás. Inclusive, o Bruno, que é o mais novo, ia me ajudar no sábado a abastecer os mercados. Então, eu fazia isso sempre com muito capricho. E foi assim... Dona Ivanilde, um dia eu estava no mercado dela, que eu fui lá para arrumar a sessão, ela disse, Norma, para com isso, menina. Eu já te falei que tu tem que comprar uma loja. Eu falei, mas vou comprar da onde, mulher? Da onde, criatura? E ela disse para mim, já sei. Tem um ex-funcionário nosso que tem uma loja para vender. Aliás, ele tem 3 para vender. Ele é sozinho, a esposa não ajuda ele na loja e ele tá louco para vender. Ele tem 3 lojas de 10 lá em Joinville. Eu vou falar pro meu marido dizer para ele te ligar. Eu falei, para que eu não tenho dinheiro. Ela disse, não, eu vou avalizar. Eu pensava, mas Jesus, ela é louca. Eu não pensava naquilo. O que me impressionou, nesse dia que eu vi as coisas lá para vender, eu vi uma papetezinha, que é uma sandalinha, né, de menino, de borracha. E eu peguei aquilo, era macio. Eu torci assim, porque a gente que é mãe, sabe que você botar um calçadinho duro no pé da criança vai machucar. Eu peguei aquilo, era molinho, era macio. Eu falei, isso é só R$10? Ela falou, sim, é só R$10. É meu marido que vende. Bem, eu saí do mercado. Nessa época, eu e o meu marido buscávamos muamba no Paraguai para revender. Era contrabando, mas sim, eu fazia. Eu ia no final de semana buscar, saía toda sexta-feira daqui, ia para lá e buscava muamba, né? Mas tu vendia não com ponto, tu vendia... Não, eu vendia para as minhas clientes. As clientes aí, né? levavam em casa. Aí vendia também pro pessoal dos mercados, às vezes vendia brinquedo, coisa assim. Mas eu vendia muito perfume, eu trazia muito perfume. Então, eu andava numa mão a minha maleta, e na outra uma caixa de perfume. Então, e aí, nisso tudo, numa sexta-feira, a gente indo pro Paraguai, esse homem me liga. E falou assim, eu sei que tu quer, tô sabendo que tu quer comprar uma loja. Eu pensava, o homem ligou. O que eu digo pra essa criatura? Não, porque a dona Ivanilde falou que tu quer comprar uma loja. Eu falei, não é que eu quero comprar, ela que quer que eu compre, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Não, mas eu tô louco pra me livrar. Ela falou que tu é gente boa e que eu posso confiar. Vamos se propostear. Passa lá e dá uma olhada na loja, que eu tenho 3 para vender. Ele tinha uma na Monsenhor, uma na Fátima e uma lá embaixo no Escolinha. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. Fui lá durante a semana dar uma olhada, cheguei lá, achei aquela loja tão feia, tão escura, tão sem graça. Mas tá, fui lá olhar. Mas olhar para a loja, eu entendia de supermercado, porque era o ramo que eu trabalhava. De loja eu não entendia muito. Roupa, nada a ver. E esse homem me ligou e falou assim, não, vamos sentar e vamos conversar. Pois bem, aí eu chamei o meu marido da época, que era meu companheiro, e falei para ele, e agora, o que a gente faz? Ele falou, vamos chamar esse homem para conversar, ver qual é a proposta de louco que ele tem para nos fazer. Sim. E ele veio e disse assim, o que vocês têm para me dar de entrada? Meu Deus. Tinha um carro, que era o meu Siena, que ainda não estava quitado. Tinha o carro dele, que era um Celtinha. E só. Ele falou assim, vocês não conseguem me dar um cheque parcelado? Não conseguem um dinheiro para me dar uma entrada? E eu falei, nós não temos. Ele falou, não, mas dá uma pensada. Aí ele jogou lá um valor absurdo. Aí, mais um anjo, né? Um cliente meu de Joinville, que era um lojista lá, ele não vai se importar que eu falo o nome dele, o Miro. Eu fui lá no Miro, que era uma pessoa muito amiga, e a gente tinha uma intimidade, porque nós éramos da mesma região, lá do Paraná, então a gente gostava de tomar chimarrão, conversar e tal. Aí eu fui lá pedir uma ideia para ele, eu falei, Miro, ele me pediu tanto na loja, mas eu não tenho para dar. Ele falou, não é muito caro, ofereça tanto. Ele falou, Norma, chuta pra frente, faz parcelado, eu conheço ele, diz pra ele que se ele precisar de referência tua, ele que venha falar comigo. E aí, a minha sogra, né, a mãe do meu ex-marido, ela tinha um dinheiro da aposentadoria guardado. Olha só. Ela tinha, acho que,
11 mil guardado, e daí ela financiou 9 pelo Itaú, que ela era aposentada, aí tinha o financiamento dos aposentados. Então, demos 11, que ela tinha, mais 9 que pegamos no nome dela. Meu Deus. Damos 2 carros de entrada e 11 cheques parcelados de 2.500. Nossa. Olha o tamanho do tubarão que tinha atrás de nós. Pelas 3 lojas, daí foi? Não, só uma daí? A primeira, a do Fátima. Tá, porque eu dizia, meu Deus, já começou com 3. Não, começou com uma mesmo. Começamos com a primeira. E aí a gente trabalhava assim. Aí eu tive que sair da minha empresa. Pra se dedicar para fazer dar certo, né? E aí o meu chefe entrou em pânico, porque ele falou, não, tu não vai parar. Eu falei pra ele, assim, ó, me dá uma semana. Isso foi dia 5 de fevereiro de 2013. Eu anoiteci vendendo isso aqui e amanheci vendendo calcinha e brusinha. Que eu não entendia patavina, nada. Sim. E aí eu comecei eu falei pra ele, me dá uma semana pra mim sentir aqui. Ele falou, tá, eu vou te dar uma semana. Passou uma semana, eu falei pra ele, Mário, eu preciso de 15 dias. Ele falou, não, Norma. Porque a minha ideia no início era botar uma loja, meu marido cuidava da loja, eu continuava na estrada. E aí, quando eu fiquei dentro da loja, eu vi que não tinha como, porque ele era o caixa, eu era a vendedora, a faxineira, a repositora, que recebia a mercadoria, tudo. E então, não tinha como. E aí, eu decidi sair da empresa. O representante não é assalariado, mas tinha lá um 12avos das vendas que eu tinha feito, eu consegui pegar aquele dinheiro e quitar meu carro, que faltava na época 9 mil e pouco, para dar quitado pro dito do homem. E ficamos a pé. Nossa. A pé. Então, a gente ia e voltava para a loja a pé, todos os dias. E a gente morava lá no Areião do Fátima e vinha ali para a loja todo mundo sabe onde que é a nossa primeira loja, que é ali perto do restaurante do Nego. E todos os dias a pé. Aí a gente conseguiu, depois de um tempo, financiar um carro no nome do meu filho mais velho, sempre arrumando um galho para se agarrar. Sim. Mas que bom que sempre tinha um galho para se agarrar, né? Sim, é verdade. E aí a gente comprou o primeiro carro financiado e assim fomos indo e trabalhando sempre muito enxuto. E a gente viu que a gente conseguia pagar aquele financiamento. Que a nossa preocupação era o financiamento dos aposentados. Então, a gente ia lá e pagava uma parcela aqui e guardava dinheiro para pagar 2 ou 3 de cima para baixo. Enquanto isso, abatia o juro. Então, assim, uma regra que eu aprendi no empreendedorismo é planeja as suas dívidas. E nunca olhe o dinheiro que tem dentro do caixa como sendo seu. Ele não é seu. Ele é de todo mundo, menos teu. Então, no meu caso, era do banco, era da dona do prédio, que eu tinha que pagar o aluguel, era da Celesc, era da Águas de Joinville, era da prefeitura, era do governo, e é assim que é de todo mundo. Era do homem que eu tinha que pagar o cheque. Sim. Então, assim, para nós não sobrava. Então, a gente continuou vivendo na simplicidade, com o básico do básico do básico. E assim a gente foi criando gordura. E aí, um dia aparece uma doida um doido de um fornecedor e disse assim, eu vim aqui trazer uma notícia para vocês hoje. Falou para mim e para o meu marido. Tem uma loja lá no Itinga para vender. E aquela loja vai ser de vocês. Só dei as costas e pensei, vale-me Deus, sim, nem pagamos a primeira, vai vir com a segunda. E aí o meu marido, na época, assim, muito deslumbrado, falou assim, eu vou lá olhar. Eu falei, para, ir atrás de outra loja, nós não pagamos a primeira. Porque eu sempre fui muito assim de querer ter aquela segurança, sabe? Sim. E aí ele foi lá olhar. Eu pensei, vai lá, para parar de encher o saco, vai lá olhar. Mas a gente não imagina, sem cabimento. Ele me ligou de lá e falou assim, é tão linda. Essa loja vai ser nossa. Eu falei, tu tá louco, homem? Da onde? Ele falou assim, mas se tu vier aqui, tu vai ver que tu não quer mais ir embora. Não, porque já olhei, já dá para fazer isso, já dá para fazer aquilo, já dá para fazer... Falei, minha Nossa Senhora, bota os pés no chão, criatura. Mas pensa, se com uma a gente está trabalhando para pagar, a gente vai ter 2. Eu falei, sim, 2 dívidas. Porque nós não terminamos de pagar uma, como é que a gente vai... Adivinha o que aconteceu? Dia 1º de outubro do mesmo ano, a gente inaugurou a segunda loja. No mesmo ano? No mesmo ano. Uau. Lembra que eu tinha dado 11 cheques de 2.500? Sim. Ainda não tinha quitado tudo. Em fevereiro a gente começou a primeira e em outubro a gente inaugurou a segunda. Fomos para os parentes. Dinheiro emprestado para dar entrada.
cheque pré-datado. Aí eu já não fiz mais um cheque de 2.500, eu já fiz um cheque de 25 mil. Nossa. No dia que eu assinei aquele cheque, eu pensei assim, eu devo estar louca da cabeça. Eu devo estar louca. Dei um cheque para a mulher para o dia de Natal. Uau! Perto também, a data. Outubro. Sim, dezembro já. Aí a gente Meu parcelou um pouco por mês e lá no Natal a gente pagava o resto. Era para pagar dia 25. Quando foi dia 20 de dezembro, nós ligamos para a mulher e falamos, traz a folha de cheque que o dinheiro está pronto. Uau! Graças a Deus. E aí, em janeiro, caía o último cheque da primeira loja. E aí, no meio dessa história, abrimos a segunda loja já no... Como é que a gente vai fazer agora em 2, um em cada loja? Precisava ter funcionário. Sim. Aí a minha nora veio trabalhar comigo nessa segunda loja com o meu ex-marido. Então, ela passou a ser nossa funcionária. E aí ele falava assim pra mim, a gente tem que fazer a cabeça dela. Eles também têm uma loja. Nós temos que fazer a cabeça deles. E aí o meu filho mais velho, o Diego, dizia assim, capaz que eu quero essa loja. Ele formado em tecnologia, trabalhava na área de tecnologia. E capaz que eu quero ter loja. E ela acabou virando uma aluna minha. Gostou da ideia. Porque aí eu gostava de mexer na área de vendas, eu gostava de mexer em layout, fui aprendendo sobre roupa, fui passando para ela o que eu sabia, porque como ela ficava numa loja ou na outra, então eu passava informação para repassar para o cliente, ela acabou virando uma aluna minha. Bom, resumo da ópera, no ano seguinte, de 2014, se não me falha a memória, 14 de julho, a gente abriu a primeira loja deles. Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. A gente assusta. Só de ouvir a história, a gente fica assim, tenso aqui, né? 100% realmente é uma história de que vai surgindo oportunidade, não vai se perdendo a oportunidade, vai se confiando, colocando o pé, porque existe, né? Eu tenho... eu acredito muito, né? Você coloca o pé, Deus faz o chão para você. Né? Então... É ousado, é uma ousadia. Muita empreender, ousadia. Ampliar, ter mais uma loja. Como você falou, racionalmente não seria possível. Racionalmente, não. A gente nem terminou de pagar a primeira. Como é que a gente já vai ter mais uma, né? Primeiro vamos terminar a primeira para depois pensar na expansão. Racionalmente, eu digo que o certo é fazer dessa forma. Mas olha só o que o empreendedorismo é capaz de fazer. A ousadia, não ter medo, é confiar no trabalho, porque é muito trabalho. E confiar em vocês Deus, ali muito. O dia todo se dedicando, o tempo todo, e vamos então. E daí todo mundo ir junto, né? Porque eu a tinha família... duas opções. Eu tinha duas opções. Ou dava certo, ou dava certo. Eu não tinha outra opção. E outra coisa que eu falo, Susan, é a fé, né? A fé em Deus, assim, ó, aquilo era tão real para mim, era tão real, eu sentia a mão de Deus agindo assim, ó, porque humanamente, Sim. Esses dias a gente estava numa reunião com o nosso jurídico, o pessoal da contabilidade e tal, e aí a gente estava falando, né, da importância de um planejamento, que a gente criou nesses 10 anos aí uma empresa sem planejamento, sem estrutura, e eu disse para eles, eu falei, gente... A teoria ela é muito bonita, mas tem horas que ela atrapalha. Porque se eu tivesse parado para fazer um planejamento financeiro... Lembra que eu disse que desde lá de trás eu não sabia o que eu queria ser? Sim. Então, eu nunca soube planejar. Eu não planejei isso. Eu sei executar. E a partir do momento que eu sabia que eu tinha uma dívida para pagar, eu não dormia. Porque eu tinha que trabalhar para pagar. Sim. Então, assim... Às vezes, o que eu vejo que atrapalha muito, me entendam bem o que eu vou falar agora. A informação, ela é importante. Mas, às vezes, existe a ignorância da sabedoria. É um paradoxo. Quando a pessoa, às vezes, ela sabe demais de teoria, lê, consome teorias e consome livros, se torna um monstro grande demais para fazer. E aí você não começa nunca. Então, assim, ó, comece ainda que pequeno. Não precisa ter a ousadia que eu tive. Mas comece ainda que pequeno e mantenha a persistência. De fazer sempre.
e fazer sempre, e olhar para aquilo que está dando certo, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e economizar. E economizar. Não queira viver um status porque você agora é dono do próprio negócio. Você não é dono de nada. Nem de você, porque quem é dono de você é Deus. Então, assim, primeiro entender a humildade do teu negócio. Se coloque sempre como o principal funcionário da tua empresa. Tu é funcionário da tua empresa. Você vai ser o que mais vai trabalhar. Sim. Porque enquanto o teu funcionário bate o cartão e vai embora, você chega em casa e você continua trabalhando. E no outro dia, antes do teu funcionário chegar para trabalhar e bater o dedo, você já começou a trabalhar faz tempo. Então, você vai ser o funcionário que mais trabalha e o que menos ganha. Quando ganha no final do mês. Então, quem olha pra gente hoje com 8 lojas deve pensar assim, nossa, quem me dera ter 8 lojas. Ninguém vê o que a gente vive, o que a gente passa. E claro, e aí foram surgindo, né? Eu fui trazendo a família pra cá, fui trazendo o meu irmão. A terceira loja daí foi já pro teu filho. Pro meu filho e pra minha nora. Totalmente. Mas até esse momento, até a terceira loja, ainda era a loja 10. Sim. Tá. Até a terceira, até a 7ª loja, foi a loja 10. Loja 10. Mas era a 7ª, assim, não eram todas nossas. Mas então, continuando, Norminha, a gente estava falando sobre o lockdown. Que você, então, teve aquela separação entre o teu irmão, né? Existiam 7 lojas, mas houve ali, naquele momento, uma decisão de que cada um ia cuidar das suas lojas. E você optou por deixar o nome Stop 10 para o teu irmão e criar uma nova marca, que foi a Dona. Jomaida já foi Dona Coisas ou não? Só Dona? Não, foi Dona Preço Único. Ah, Dona Preço Único. E daí você começou com essa nova marca e tudo lindo, maravilhoso, inaugurou em fevereiro, em março de 2020 veio o lockdown. Fecha as portas. Oh, meu Deus! Conta, continua para nós então. E aí fechamos, né, o lockdown e aí o desespero tomou conta do mundo, né? Com nós não foi diferente, sem saber o que ia acontecer. Mas a gente tinha uma reserva financeira, então a gente pôde se manter por aqueles dias fechados e, na verdade, a gente não sabia quanto tempo ia durar e foi voltando muito aos poucos. E quando voltou já com o benefício, né, que o governo ofereceu. Então, isso fez com que circulasse muito dinheiro na praça. E aí veio a fartura, na verdade, né? Porque o dinheiro circulava, as pessoas queriam comprar. E isso, para nós, foi muito bom na época. Né? Aquilo que a gente achava que ia nos matar, na verdade, nos fortaleceu. A gente conseguiu ter muito sucesso e, assim, muita gente também, né? Sim. E assim como muita gente fechou a sua empresa que estava numa coisa, desenvolveu outra. Muita gente desenvolveu a partir daí e nasceu empreendedor. Então, eu vejo com isso que é sempre uma lição, né? Nenhuma dificuldade, ela vem para te matar, ela vem para te melhorar. Bom, aí a inflação veio junto. Então, aquele produto que a gente comprava isso daqui, por exemplo, a R$5 e vendia a 10. Ele passou a custar R$8,50. Sim. Os materiais que vinham importados da China não vinham mais. O que vinha a preço de ouro, por causa do frete marítimo que subiu. O material nacional foi uma falta de matéria-prima absurda. Plástico não tinha mais. A gente não recebia as mercadorias, não é porque a mercadoria ela não podia ser entregue, mas é porque não tinha embalagem para mandar a mercadoria chegar, né, até nós, né? Exatamente. Então, assim, a gente sofreu por essa racionalização e, consequentemente, a especulação foi terrível, né? Ah, sim, também. Foi terrível. E com isso a gente começou a sofrer. Então, a gente passou a não comprar mais aqueles itens que não cabia dentro da caixinha do preço único. E o cliente começou a reclamar. Vinha procurar o item que era acostumado e não tinha mais. E aí, inclusive, a confecção subiu demais, porque aí o algodão subiu, o petróleo, tudo explodiu. Sim. E aí, aquela blusinha que a gente estava acostumada a comprar, pagar 6 para vender, pagar 8 para vender no 15, ela passou a custar 10,50. Aí já não dava mais, porque nessa pequena margem você tinha que tirar todo o teu custo operacional. Consequentemente, começou a inflacionar tudo. E aí a gente se viu, os clientes diziam, mas traz o produto, eu quero o produto, não importa, eu pago. E a gente começou a dar passinhos, né? Do 15, fomos trazendo produto de 20, de 25, de 30, de 35. E a gente começou a trazer produtos de valor mais agregado, porém, sempre prezando pela margem baixa. Sim. Entendem, né? Pra gente poder ficar dentro daquilo que atendesse o nosso consumidor. E aí fomos
mais audaciosos ainda, reabrimos aí nesse meio tempo. Então, meu irmão ficou com as lojas dele, ficou eu, os meus filhos e a minha irmã e a minha sobrinha. Mas antes de haver essa divisão com meu irmão, tinha havido o meu divórcio em 2018. E aí, o meu ex-marido ficou com a loja do Itinga e eu fiquei só com a loja do Fátima, que era minha. Porque a gente usava todo mundo o mesmo nome, mas cada um tinha a sua. Entendi. Aí eu abri mais uma loja em Piraberaba. Eu e o Bruno, meu filho mais novo. Então, eu e ele éramos sócios. Aí o meu filho tinha 3, minha irmã e minha sobrinha tinham 2. Nós tínhamos aí 7 lojas com o mesmo nome dona, porém cada um administrando a sua. Mas a gente tinha o mesmo nome para ter poder de compra. Bom, aí... As diferenças também de expectativas acabaram aparecendo, florescendo de novo. Aí a gente, ano passado, fez a cisão com a minha irmã e com a minha sobrinha. Então, elas partiram também, cada uma para sua carreira solo, né? E hoje somos 4 sócios, né? Eu, meus 2 filhos e minha nora. Certo. E aí, assumimos também, compramos a parte delas. E temos aí hoje, então, tínhamos 9 lojas. Agora, você veja as dificuldades que vem no meio do caminho, né? A gente abriu uma loja em Navegantes, em 2021. A gente abriu uma em Barra Velha e uma em Navegantes, no mesmo ano. Certo. Mas a de Navegantes, ela veio assim, bem, depois começou a decair. E aí a gente teve que tomar a triste decisão de fechar. Então, é dos desafios de empreender que acontece, que nem sempre o que tu planeja dá certo, né? Tu tem que estar muito preparado também para essas surpresas que aparecem. E essa não foi a única surpresa, né? Existiu um fato dentro dessa história, que é uma história muito bonita, né? De empreender mesmo, né? De acreditar, de dar o passo, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Foi lá, empreendeu, trouxe muitas pessoas da família para Joinville para continuar também esse trabalho. Mas houve uma situação, um fato específico nessa história toda que foi talvez um dos maiores desafios que você, como empresária, como empreendedora, passou, né, Norminha? Como é que foi isso? Tu tá falando do incêndio? Eu tô. Dia 28 de janeiro do ano passado, de 2022, meu telefone tocou às 3h30 da manhã e era a minha nora chorando ao telefone e dizendo para mim, você acordou? Eu falei, sim, imagina ela chorando do outro lado. Aí eu já imaginei as crianças, já imaginei o Diego, alguma coisa que aconteceu. E ela falou assim, o Diego e a Maiara, que era a minha sobrinha, e daí não saía, e aquilo são fração de segundo. E aí eu já imaginei que tinha acontecido alguma tragédia com o Diego e com a Maiara. Né, na minha cabeça, porque assim, ela engasgou um pouco para sair, mas a minha cabeça já foi longe. E daí ela falou assim, o Diego e a Maiara estão lá no CD que tá pegando fogo. Tá pegando fogo. E aí, a primeira coisa que eu pensei, que eu falei, graças a Deus, eles estão bem. O que tinha vindo na minha mente não era verdade. Eles estavam bem. E aí eu falo assim, ó, como Deus desce os anjos assim e te coloca tranquilidade. Porque naquele momento estava chovendo, eu tinha que sair de casa, ir até lá, em pânico, e eles morrendo de medo da minha reação. Todos eles já estavam acordados, eu fui a última a ser chamada, porque eles, certo, tinham medo de me falar. Não sabiam como me falar. E aí eu sentei na cama. O primeiro impulso foi sair da cama, correr, pegar a chave do carro e sair. Eu parei, pensei, não, mas tá chovendo, tá frio, já tá queimando, não vai mudar nada. Então eu vou voltar, vou me agasalhar. Fui lá, coloquei uma roupa quentinha, coloquei uma bota no pé. Eu vi que estava chovendo, me agasalhei, lembrei de pegar um guarda-chuva. E Deus me conduziu até lá. Porque eu fui com tanta calma. Só que eu não imaginava o cenário que eu ia encontrar. E quando eu cheguei lá, tinha uns 4 caminhões de bombeiro na frente daquele galpão jogando água. Os meus filhos, a minha família toda abraçada, chorando, assim, uma verdadeira tragédia, um velório. E eu lembro do Diego tá vindo assim, debaixo de chuva, assim, meio assim, porque a chuva caía no rosto dele. Ele veio pro meu lado e me abraçou e falou para mim, acabou, mãe.
acabou tudo. Acabou tudo. E eu falei para ele, não acabou. Não acabou. Nós vamos começar tudo de novo. E aí eu cheguei perto deles, abracei um por um, abracei todos, assim, e literalmente, sabe igual uma choca que bota os pintinhos debaixo da asa? Sim. Abracei e gritei na frente daquele galpão queimando, e eu gritei e falei, Deus, tu não me trouxe até aqui. Tu não me tirou da onde tu me tirou e me trouxe até aqui para me escarnecer na frente do inimigo. Eu acredito que tu tem um plano para mim. Sim. E eu não sei o porquê que isso está acontecendo. Eu só sei que tu tá comigo. E eu falei para eles, a gente vai começar tudo de novo. A gente vai começar tudo de novo. Eu não sei como, mas a gente vai começar. E a coisa mais bonita que aconteceu com isso foi a gente ver o amor que as pessoas têm por nós. Porque quando eu falei naquela manhã, naquele vídeo, eu disse, gente, a gente não precisa de dinheiro. A gente só precisa das orações de vocês e que vocês vão para as lojas comprarem para que a gente possa vender. Sim. Olha, o que aconteceu foi tão bonito, Susan. Eu chegava nas lojas, passava aquelas senhorinhas aposentadas e dizia assim para mim, olha, minha filha, eu não podia, mas eu vim comprar uma pecinha para te ajudar. Aquilo, olha, me arrepia até hoje, assim, ó, me derramava em lágrimas de emoção de ver o quanto as pessoas reconheciam o nosso trabalho. Sim. O quanto as pessoas reconheceram o nosso trabalho. Veio gente de tanto lugar nos trazer palavra de consolo, assim, no Instagram, e tinha tanto comentário que a gente não conseguiu responder. Sim. De tanta gente. Pessoas de outras cidades, fornecedores, mandando mercadoria para nós bonificada, para a gente começar. Naquele dia eu chorei assim de me acabar, mas no outro dia eu passei de loja em loja, abracei todos os funcionários, chamava os clientes dentro da loja e falava assim, Deus está conosco. A tristeza, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sei que Deus está conosco. Sim. E para nossa sorte, eu tinha conseguido, nesse tempo de trabalho, comprar um terreno com um galpão atrás da loja do Fátima. Só que ele não tinha estrutura nenhuma. Sim. E eu tinha um time, assim, eu sempre fui muito abençoada com as pessoas que trabalharam para nós. A gente realocou todo aquele time para aquele galpão. Começamos com o que a gente tinha ali. Eu lembro de eu subir para o escritório, pegar folha de papel, rascunho, caneta, régua, começar clips, porque não tinha sobrado nada. E eles começaram a trabalhar com nada. Sim. E dali começamos, e aí até os fornecedores passaram o nosso pedido na frente de outros clientes para dar prioridade para reabastecer a gente. Eu lembro assim de chegar na loja e ver aqueles buracos nas gancheiras, assim. Um dia eu me peguei falando sozinha, meu Deus, que situação. Aí uma cliente do meu lado falou assim, Deus vai prover. E essa gancheira vai encher de novo. E eu falei, é verdade. É verdade, vai encher. E graças a Deus, Deus me encheu. Sim. E a gente com esse incêndio recomeçou de novo do zero, com fornecedores dando prazo assim estendido para a gente pagar, compreendendo que a gente precisava pagar aquela mercadoria que tinha acabado de chegar, tinha chegado acho que uns 10 caminhões naquele dia fazendo a entrega. Sim. Tava lá o pallet de mercadoria com a nota fiscal em cima, que nem tinha sido conferido ainda, queimou tudo. Sim. Aí eu peguei esses fornecedores, renegociei, joguei cheque para pagar lá no Natal, aquela mercadoria. O banco foi nosso parceiro, nos trouxe assim, nos ofereceu o talão de cheque pra gente largar na praça, porque era coisa assim, ó, todo mundo ajudou, todo mundo ajudou, todo mundo reconheceu. E eu vejo no meio disso os anjos de novo. Sempre os anjos que Deus coloca na vida da gente. Pra mim, eu não sei pra você que tá assistindo, pra mim, Deus sempre usou muito as pessoas. E talvez na tua vida, para você que está assistindo isso agora, Deus usa os anjos também.
Mas a gente tem que pedir sabedoria para Deus nos mostrar, para a gente perceber quando esses anjos estão agindo na nossa vida. Então, eu sempre peço sabedoria para Deus para mim perceber quando Ele está fazendo e provendo as coisas. Sim. Em todos os momentos da minha vida, sempre foi os anjos, sempre foi uma história de milagres. E aí, agora em dezembro, teve a cisão com a minha irmã e com a minha sobrinha. Agora estamos em 4. Estamos passando, nesse momento, por uma retração de mercado, né? Eu diria que a gente ainda está pagando a conta da pandemia, certo, né? A nível de Brasil, a nível mundial, né? Então, assim, a gente está lá, remando, né? Mas Deus vai provendo todo o tempo. Com certeza. Todo o tempo. O que a gente percebe nessa história, para você que está acompanhando, é a postura de uma líder verdadeira, né? No momento mais desafiador, ela conduziu o time, ela conduziu a equipe, ela disse, nós não vamos desistir. Esse é um papel de uma líder verdadeira, né? Que assume o protagonismo naquele momento, onde todos estavam desesperados, e ela, mesmo com certeza com todo o medo, né, a angústia daquele momento, ela disse, não, nós vamos continuar. Desistir não é opção. Se Deus trouxe até aqui, Ele proverá. E a equipe segue a líder, né? E todo o time continuou acreditando que era possível e virou o jogo, né? Então, é realmente uma história, eu acho que agora você entendeu nesse final porque que é uma história de milagres, né? E não de superação, porque é muito verdadeiro. Eu gostaria de encerrar agradecendo a Norminha por nos trazer tantos ensinamentos, uma história realmente que mexe com o íntimo de todos nós, de ouvir, de realmente entender o mover de Deus, como Ele é fantástico e Ele está muito presente na tua vida e na vida de cada um de nós. Precisamos conseguir ouvir mais, ver o mover de Deus cada vez mais nas nossas vidas, porque eles acontecem em todos os instantes, em todos os dias das nossas vidas. Então, muito obrigada pela tua... se permitir estar aqui, né, comigo, com a audiência, trazendo a tua história, a tua verdade, e poder contribuir com a vida também de muitas outras mulheres, pessoas que também estão nos assistindo. Então, muito obrigada. A gente está já encerrando o programa, mas se quiser deixar uma última mensagem. O que eu queria deixar, assim, nunca se coloque no papel de vítima. Por mais que você seja a vítima de uma situação de abuso, mas nunca aceite ela e aceite aquilo para você querer que os outros sintam pena de você. Eu acho que o vitimismo é uma das piores ferramentas que o ser humano usa. Sim. Eu nunca vou me esquecer que naquela madrugada do incêndio, eu liguei para minha melhor amiga de manhã e falei para ela, Geusa, o nosso galpão pegou fogo e queimou tudo. E ela sempre foi minha inspiração, ela sempre foi minha fortaleza. E sabe o que ela disse para mim? Quer saber de uma coisa? Só perde quem tem. Tu fez uma vez, tu vai fazer de novo. Ela não agiu com pena. Sim. Ela usou das palavras mais sábias para me trazer para a realidade. Você só perdeu porque você tinha. Só perde quem tem. Sim. Se você tem uma bicicleta e é roubado, você perdeu porque você tinha. E aí eu pensei, sabe de uma coisa que é verdade? É isso mesmo. Sim. A gente fez, a gente vai fazer de novo, porque Deus está conosco. Então, assim, não seja vítima. Não deixe de pedir ajuda. Não deixe de escutar aquelas pessoas que realmente se importam com você. E, acima de tudo, acredite numa força interna que você tem, que você não imagina que tem. Você não imagina que tem. Ela vem quando você menos espera, ainda que ajoelhada, chorando, como muitas vezes eu me peguei, chorando, prostrada, com o rosto no chão, com a Bíblia na mão e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que passo eu vou dar. Mas tenha misericórdia. Ter a humildade de se colocar perante Deus. E isso para mim é fato. Você dá o passo e Deus coloca o chão. Você dá o passo e Deus coloca o chão. Então eu sempre acreditei nisso e continuo acreditando. Sim, hoje planejando melhor,
aprendendo durante esses 10 anos de loja a importância de ter um planejamento, mas sempre acreditando no milagre. Sempre acreditando no milagre, porque eu sei que Deus vai fazer maravilhas na minha vida e Deus vai fazer um milagre na minha vida e na tua também. Mas a gente precisa acreditar, porque a fé, ela é invisível, mas ela é tão real quanto essa luz ligada aqui. Se você desligar a tomada, você fica no escuro. E Deus é essa luz na nossa vida. Então, ela é real. Bom, terminamos aqui o podcast. Agradeço você que esteve conosco. Mas até a próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na Rede Mar Azul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.